Um fator político histórico que marcou a trajetória dos povos chilenos foi a colonização espanhola, que se iniciou por volta de 1520, quando os espanhóis aportaram no país. Atualmente, os povos pré-colombianos mais conhecidos que habitavam o território chileno antes da chegada dos espanhóis eram os mapuches, oriundos da cultura dos araucanos. Os mapuches são considerados o maior povo indígena da região do Chile, resistindo ao domínio dos incas e lutando bravamente contra a colonização chilena. O primeiro europeu a visitar o território que hoje conhecemos por Chile foi o português Fernão de Magalhães, enquanto trabalhava como navegador a serviço do rei da Espanha. Posteriormente, Pedro de Valdívia chegou ao território da Ilha de Chiloé, como era conhecido o território, enviado por Carlos V, e estabeleceu uma série de colônias, como Santiago de la Nova Extremadura, Concepción e Valdívia. Durante seu período colonial, o chamado Reino do Chile não apresentou grande desenvolvimento na questão econômica, devido à sua população ser relativamente pequena e aos empecilhos colocados pelo Império Espanhol, já que a Espanha tinha interesse em comercializar os produtos europeus e não os chilenos, o que não ajudou no desenvolvimento da indústria de manufaturados, e diante disso, as principais atividades realizadas no Chile eram relacionadas à criação de gado e seus derivados, como a produção de couro e de sebo, além da plantação de lavouras, como por exemplo a de trigo. Durante o processo de independência chilena, 3 nomes de personalidades envolvidas se destacaram, sendo eles o líder separatista Bernardo O'Higgins, o general crioulo José de San Martin e o mercenário britânico Lord Thomas Cochrane, já que foi sob a liderança de Bernardo O'Higgins que o Chile obteve sua independência em 12 de fevereiro de 1818, e pelo comando dos crioulos, tal processo teve o apoio da Igreja Católica. O desenvolvimento do processo foi extremamente desgastante para a população, tanto durante quanto depois, já que a ajuda dos europeus no processo de independência teve de ser paga posteriormente pela população. Além disso, os movimentos em prol da causa eram muitas vezes divergentes e conflituosos, de modo que, mesmo após a concretização da independência, instaurou-se uma situação política instável. Entretanto, mesmo com o subterritório afetado pelas guerras, a vida política no país se estabilizou e, após sair de maneira vitoriosa de 2 guerras, o Chile consegue finalmente alcançar sua independência. O momento de independência do país foi considerado decisivo para o desenvolvimento socioeconômico da região, já que, diante a instauração da nova ordem governamental no Chile, que era controlada ainda pelas elites, as bases econômicas sofreram certas alterações, sendo o latifúndio pecuarista e agrário preponderante ao sul e a exploração de minerais sendo a maior fonte de renda ao norte. 1970. O candidato socialista Salvador Allende foi eleito presidente do Chile após receber 36,6% dos votos. Salvador Allende Gossens foi um médico, político e presidente do Chile. Ajudou a fundar o Partido Socialista, foi deputado com 28 anos e, com 30, nomeado ministro da Saúde. Escreveu um livro sobre a mortalidade infantil no Chile e a precária situação do sistema de saúde do país, mostrando sua preocupação. Foi candidato presidencial em 4 ocasiões e, na última, em 1970, foi eleito por uma coligação de esquerda, a Unidade Popular. Assim, foi o primeiro presidente socialista a chegar ao poder de maneira democrática, sem recorrer às armas. Allende ganhou as eleições com 36,6% dos votos. Mesmo assim, o seu resultado teve que ser ratificado no parlamento, onde governaria com a minoria. Desde o momento da posse, os Estados Unidos planejavam intervir e, inclusive, consideravam realizar um golpe de Estado. Allende assumiu o poder numa época em que 45% do capital do país estava nas mãos de investidores estrangeiros, as minas de cobre eram praticamente de domínio americano e 80% das terras eram propriedade de latifundiários. Em 1970, a dívida do Chile era de mais de 4 bilhões de dólares. No mesmo dia em que foi eleito, declarou aos meios de comunicação que faria um governo marxista, mas enfrentou grande resistência para uma reforma agrária. Buscou a estatização do setor financeiro e dos seguros, comércio exterior e setores considerados estratégicos como energia, telecomunicações e os transportes. Nacionalizou o cobre, o principal produto de exportação do Chile, e estatizou bancos e grandes empresas, tirando o país da péssima situação econômica que se encontrava. 1973. Golpe militar no Chile e início da ditadura de Pinochet.
O medo pelo possível surgimento de novos governos socialistas na América Latina fez com que o governo dos Estados Unidos se aliasse à direita chilena e às Forças Armadas para aplicar um golpe ao governo de Salvador Allende. No final de 1972, uma greve de caminhoneiros e protestos da classe média paralisou o país. O país entrou em crise, o capital nacional e estrangeiro desapareceram, o crescimento econômico cessou e a produção agrária caiu. Isso gerou escassez de alimentos, principalmente porque a população e as empresas começaram a fazer estoques, temendo dias ainda piores. Produtores e comerciantes deixaram a população sem produtos básicos, florescendo o mercado negro, onde os ricos podiam comprar. Em junho de 1973, houve uma tentativa de golpe contra Allende, levando o general Prats a renunciar ao posto de comandante em chefe e indicar o general Augusto Pinochet para substituí-lo. Apoiado pela direita, a burguesia e os americanos, o general Pinochet liderou um ataque à capital e ao Palácio Presidencial La Moneda. No dia 11 de setembro de 1973, os militares saíram às ruas para tomar o poder. O Palácio de La Moneda, em Santiago, foi atacado por bombardeios aéreos. O confronto inevitável foi sangrento para ambas as partes. Allende não quis sair nem renunciar e recusou todas as propostas de asilo oferecidas por nações estrangeiras. Quando os militares invadiram o lugar, cometeu suicídio. O general Augusto Pinochet assumiu o poder como presidente da junta de governo, formada a partir desta data. Em 17 de dezembro de 1974, Pinochet passou a ser presidente da República do Chile, cargo que ocupou durante muitos anos. Nesse período, a economia do país, apesar da ditadura militar, voltou a se estabilizar. O apoio dos Estados Unidos ao golpe seguia a tendência de apoiar o desenvolvimento de ditaduras militares e conservadoras na América Latina, como forma de neutralizar o crescimento de políticos e partidos de esquerda. Foi uma das ditaduras mais violentas da América do Sul. Pinochet perseguiu milhares de pessoas que se opuseram ao seu governo. Uma de suas primeiras ações foi a forte perseguição à Unidade Popular, união dos partidos de esquerda que apoiavam o governo de Allende. A perseguição política de seus oficiais do governo resultou na morte ou desaparecimento de 3.065 pessoas, em abuso físico, tortura, contra 40.000 pessoas. Além disso, muitos chilenos se exilaram para não se tornar vítimas de repressão. Na economia, Pinochet promoveu reformas neoliberais, baseadas nos estudos de economistas chilenos conhecidos como Chicago Boys, alcançando um desenvolvimento econômico. No entanto, promoveu a desigualdade social no Chile e impactou principalmente o poder aquisitivo das classes mais baixas. Pinochet, mesmo deposto da presidência, seguiu como comandante em chefe do exército chileno e senador vitalício do país até 1998, quando entregou ambos os cargos por motivos de saúde. Nos últimos anos de vida, foi acusado de crimes contra direitos humanos e corrupção. Foi preso em 1998, no entanto, foi libertado ao entregar em 2001 um atestado de debilidade mental. Faleceu em 10 de dezembro de 2006, mas não recebeu nenhuma honra do Estado chileno em seu funeral. A Constituição de 1980, anteriormente às suas mudanças, além de garantir a Pinochet um mandato de 8 anos, garantia também um plebiscito, que deveria ocorrer em 1988, a fim de questionar a população se o general deveria ou não permanecer no poder por mais 8 anos. Além disso, outro aspecto importante sobre essa Constituição é que ela trabalhava sobre a perspectiva de uma democracia protegida, que elevou o exército como o protetor da nação e acabou criando o que seria equivalente a um quarto poder, fortalecendo todas as instituições ligadas às Forças Armadas. Então, por esses e outros fatores, o plebiscito aconteceu num ambiente marcado pelo temor da população ao Estado chileno. No entanto, como havia uma alta pressão internacional, aliada ao fato do presidente pretender legitimar seu governo através de uma eventual vitória, durante o plebiscito, a ditadura deveria respeitar todas as formalidades de um processo democrático.
Mas mesmo assim, a oposição decidiu criar um sistema de contagem de votos paralelo ao governo, procurando evitar uma possível fraude. E em outubro de 88, os chilenos deveriam decidir entre a opção não, que significava o chamado a eleições gerais um ano depois, ou sim, que implicava na extensão da ditadura por outros 8 anos. Uma coisa muito interessante que aconteceu é que o lema Chile, a alegria já vem foi uma forma que a oposição encontrou de se expressar na televisão, inclusive pela primeira vez, conseguindo dessa forma transmitir aos chilenos as mensagens de que era sim possível derrotar a ditadura. E foi justamente isso que aconteceu. O resultado do plebiscito foi que 56% dos chilenos optaram pelo fim da ditadura militar no país. Um ano após o plebiscito, em 1989, as eleições presidenciais foram marcadas e Patrício Aylwin foi eleito com um total de 55,2% dos votos válidos, cujo mesmo assumiu o cargo em 1990. Após a chegada do novo presidente ao poder, o Chile deu início a um processo de transição para a democracia política que, para ser colocada em prática de forma efetiva, consistia numa certa dependência do resultado das eleições, na suposição de que não haveria regressão militarista naquele mesmo período, bem como a instalação do governo e do parlamento democráticos em 1990, como ocorrido. Então, de início, procurou-se resolver a ruptura entre as classes médias e os setores populares, entre o centro e a esquerda, que foram um dos principais fatores que levaram à queda da democracia. Além disso, a consolidação democrática ela implicava em duas dimensões, basicamente. A primeira era avançar na democratização social, ou seja, na superação de desigualdades, na integração de setores marginalizados e etc. Já a outra procurava aprofundar e estender a modernização, superando os efeitos excludentes das modernizações sobre o regime militar. E, por fim, em 1994, houve rompimento dos militares com o governo de Aylwin.